que um dia, pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Obrigado, irmãos. Gratidão. Depois eu chamo vocês. Pode sentar um pouquinho, por favor. Glória a Jesus. Nunca mais saberá viver sem ti. Eu esqueci de falar, o Luiz Antônio e sua família também pede para agradecer, né, as orações da igreja, de todos os irmãos e irmãs que oraram pela vida dele, pela vida de André nesses dias difíceis. Eles agradecem toda a oração que foi feita e ele quer testemunhar. Diz que vai vir aqui testemunhar assim que estiver restabelecido. Ele vai vir aqui para testemunhar o que Deus fez e está fazendo na vida dele, em nome de Jesus. Você que nos visita essa noite, sejam muito bem-vindos, viu? Que esse ambiente seja um ambiente agradável à sua vida, às vossas vidas, em nome de Jesus. Seja um ambiente agradável, em nome de... as crianças vão sair? Vou ter que ensaiar o louvor para domingo que vem, dia das mães, né? Domingo que vem, dia das mães. Meu Deus, o tempo voa. O tempo, não precisa sair não? Não? Cadê? Não? Louvor também? Louvor, se o louvor estiver bem encaixadinho, não precisa não, tá? Aí vocês que veem, tá? Mas é bom sair sim. Se vocês quiserem voltar, depois a gente chama. Você vai fazer gesto? Vocês que veem, glória a Jesus. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, o livro da revelação dos últimos dias. Meu Deus, eu tenho falado aqui nos últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Tem uma palavra de esperança para nós, para a igreja nesses últimos dias. 2 domingos passados eu falei sobre as 10 virgens. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. 2 domingos eu falei sobre estarmos vigilantes, prontos, porque o noivo está para vir. Apocalipse capítulo 1. Depois na hora da ceia a gente chama eles lá. Apocalipse capítulo de número 1. Eu vou falar sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Tem 7 bem-aventuranças aí dentro do Apocalipse. Talvez você nunca percebeu, mas tem 7 bem-aventuranças aí dentro. E eu vou tentar ser rápido para poder falar cada uma delas. Escapou até a folha. Glória a Deus. Eita Jesus. 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Irmã Ivone, seja bem-vinda. Irmã Ivone também está melhor, graças a Deus. O capítulo 1 do Apocalipse, verso 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mais uma vez, Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem. Eu acho que você deve ter lido já pelo menos 5 capítulos da Bíblia. Já estamos em maio, né? Eita, eu não li nenhum capítulo ainda. Então você vai ver aí, ó. Bem-aventurados, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Segura aí aberta e olha para cá, depois eu continuo. Essa é a primeira bem-aventurança. E as 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. E a primeira é esta. O número 7
tem uma grande importância no livro do Apocalipse, da revelação dos últimos dias. Número 7 é o número da perfeição. Não é sem propósito o objetivo que temos 7 bem-aventuranças aqui neste livro, nesse precioso livro. Então a primeira é: bem-aventurado aqueles que leem e ouvem e guardam as palavras deste livro, escritas neste livro. Então eu leio, eu ouço e eu guardo as palavras deste livro. Aqueles que leem a palavra, ouvem a palavra e obedecem a palavra são verdadeiramente felizes. Porque bem-aventurado é ser feliz. Eu vou repetir: aqueles que leem, você lê, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem à palavra de Deus são pessoas verdadeiramente felizes. Na palavra de Deus existe uma fonte de vida. A palavra ela é mais valiosa do que o ouro depurado, é mais doce do que o mel. A palavra é leite, a palavra de Deus é carne, é pão e é comparada a mel. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos consola. A palavra de Deus nos instrui no caminho, na verdade e na vida. Ela nos ensina nesse caminho, ela nos corrige, ela nos consola, ela nos confronta. Por meio desta palavra somos treinados para a boa obra de Deus como cristãos nessa terra. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é fortaleza para a nossa vida. A palavra de Deus é mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Por causa da palavra de Deus, como testemunho, eu estou aqui falando para você nessa noite o que ela fez na minha vida, transformou o meu caráter, transformou a minha vida, restaurou a minha alma, refrigerou o meu coração. Por causa desta palavra, eu pude encontrar a vida verdadeira e feliz em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, Salmo 119, verso 115, versículo 115 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os nossos caminhos. Então a palavra ela é luz, ela clareia o mundo das trevas. A palavra nos consola, a palavra nos liberta, a palavra nos motiva, a palavra nos restaura, a palavra faz coisas extraordinárias na nossa vida. Aqueles que dedicam o seu coração ao exame, à observância e ao ensino da palavra de Deus serão bem-sucedidos. Quer ficar próspero? Leia, ouça e obedeça, e você será bem-sucedido. O Salmo 1, verso 3 diz que seremos como árvores plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Porque bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, mas antes, verso 2 do Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Você é um cristão que não pode murchar, mas você tem que estar sempre regado pela presença poderosa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então repita comigo assim: eu leio, eu ouço, eu obedeço e eu guardo a palavra de Deus. Salmo 119, verso número 11, o salmista diz: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então, bem-aventurado aqueles que leem, ouvem, obedecem e guardam as palavras da profecia deste
deste livro. Glória a Deus. A segunda bem-aventurança vai estar no capítulo 14 de Apocalipse. Grifa aí para você nunca mais esquecer. A segunda bem-aventurança está no capítulo 14. Eu não sei se vai dar tempo nas 7, mas eu vou correr. Verso 15 diz, de Apocalipse 14, grifa aí na sua Bíblia. A primeira foi 1:3, agora 14:15 diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Versículo 15 de Apocalipse 14: pois as suas obras as acompanham. Aleluia. Bem-aventurados, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A morte não é uma tragédia. Agora você segura aí e olha para cá. Se você ficar lendo, você não entende nada. Você já leu o verso 14, agora olha para cá. Como diz o trovão, olha para cá. É porque senão a gente fica assim, né? Aí a gente não entende o que a pessoa está falando. Ok? Bem-aventurados os mortos. Ou seja, a morte não é uma tragédia para os filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Nem o fim da nossa existência. Para uma pessoa salva em Cristo Jesus, morrer é uma felicidade, morrer é uma bem-aventurança, pois aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas. Aleluia. Aqueles que morrem no Senhor deixam o corpo para habitar com Jesus para sempre. Aqueles que morrem no Senhor partem desta vida para uma vida muito melhor com Cristo, como Paulo diz: o viver é Cristo, morrer é lucro, viver é Cristo. Aleluia. A morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus. Se você morrer, fica tranquilo, você estará sendo visto como precioso aos olhos de Deus. A morte para os santos é preciosa aos olhos de Deus. Quando eu cheguei no velório do meu sobrinho com 31 anos de idade, eu disse para a mãe, para o pai, para algumas pessoas, falei: nossa, nunca vi, já vi, mas nunca vi alguém tão feliz dentro do caixão. Uma aparência tão bela, tão linda. Parecia que ele já estava um menino muito crente, muito fiel a Deus, crente em Jesus, tá? Não uma placa religiosa, mas ele estava numa aparência tão linda. Quase que eu falei: quer trocar comigo? Tão linda, estava descansado. Acabou a cegueira, acabou os 2 rins que já estavam parados, acabou aquele vai e volta para o hospital de tanta convulsão ou coisa ruim que ele sofria. Ele estava com 31 anos de idade, a coisa mais linda do mundo. Sim, a dor do pranto, do luto, mas ao ver, quando você chegar no velório e ver alguém feliz dentro do caixão, com aparência, fique tranquilo, fique tranquilo. A outra parte eu não vou falar para não causar nenhuma polêmica, mas a felicidade de quem morre em Cristo Jesus. A morte não é uma tragédia, é uma passagem. Estamos de passagem, amém, irmãos? Amém? Lembra que eu falei de estar pronto às 10 virgens, estar com a lâmpada acesa, lembra disso? Ah, pastor, essa palavra, domingo à noite, que esquisito, que chato, Quando foi na semana, ou foi no sábado, uma menina, mais uma menina daqui da cidade, 23 anos, 25, 23 anos, morreu. Acabou para ela. Então a gente tem que estar pronto. A gente não sabe amanhã, a nossa manhã pertence a Deus. E eu quero estar pronto como o meu sobrinho estava, lindo naquele caixão, sorrindo. Eu falei: oh, glória a Jesus. Já estava no paraíso com Deus. Ok, eu acho que vai dar tempo. Agora, a terceira bem-aventurança está no capítulo 16, verso 15. Capítulo 16, verso 15 diz: bem-aventurado aquele que vigia, vigilante, e guarda as suas vestes, para que não ande nu e
não se veja a sua vergonha. Grifa aí na sua vida. Bem-aventurado, feliz aquele que está vigilante, ou vigia, e guarda suas vestes para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Aqueles que vivem cuidadosamente em piedade e retidão, uma vida piedosa, uma vida de devoção a Deus. O que é ser piedoso? Não é ter uma aparência de piedoso, não. Uma vida de piedade, uma vida de devoção, de entrega, de amor a Deus, ao Senhor dos Senhores, aquele que me deu a vida, aquele que morreu em meu lugar. Uma vida de devoto a Deus. Nossa, como a pessoa é devota, mas pelo menos é devota. E eu sou devoto de Cristo. Tenho uma devoção, tenho tempo com Deus, tenho um tempo de oração, tenho um tempo de leitura, tenho um tempo de amor por Deus, eu dou tempo para Ele, eu sou cuidadoso nessa área. Ah, meu Deus! Então, aqueles que vivem cuidadosamente em piedade e retidão são as pessoas verdadeiramente felizes. Aqueles que guardam as suas vestes puras, incontaminadas, não serão envergonhados quando Jesus vier, ou quando o Senhor nos chamar. O mundo prega que a felicidade está na prática do pecado, e fica com uma, e fica com outra, e fica com outra, e fica com outra, e fica com outra. Isso não traz felicidade. E bebe, e enche a cara, e se droga a noite inteira, e não traz felicidade. Passa rápido demais, e vem a melancolia, vem a depressão, vem a dor, e vem tudo mais, porque o pecado só nos entristece e só nos mata. O glamour do pecado reluz com grande sedução, e muitos desprevenidos estão caindo na rede traiçoeira do diabo. Cuidado, o diabo anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia, vigia, irmão, vigia, irmão, vigia, jovem, vigia os seus passos. Mas a verdadeira felicidade está na santidade. Uma vida de busca de santidade. Eu não sou perfeito nem santarrão, mas eu busco a santidade de Deus na minha vida, que é o que vai me trazer paz e alegria no meu consciente. Eu vou dormir em paz, porque Deus está vendo que eu estou buscando uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de vigilância e santidade. Só os santos serão verdadeiramente bem-aventurados e felizes. Diga: eu sou santo. Pode falar, eu sou santo. 1 Pedro 1,15: sede santos, porque eu sou santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, andai vocês também em todo o procedimento de santidade, porque está escrito, 1 Pedro 1,15: sede santos, porque eu sou santo. Como é bom viver na pureza! A verdadeira alegria está em uma consciência saudável diante de Deus. Está limpa, mãos limpas, coração puro. Tanta corrupção, tanta sujeira, mas eu tenho as mãos limpas. Como eu vi um deputado falando, eu estou aqui falando porque eu tenho as mãos limpas, eu tenho o coração puro. Deus está vendo a nossa pureza, o nosso coração, Ele nos sonda cada manhã. A quarta bem-aventurança está no capítulo 19, verso 9. Quarta bem-aventurança está no 19, verso 9, que diz: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou do casamento com o Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras as palavras Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Haverá um casamento, haverá uma ceia no céu, haverá uma festa no céu, e bem-aventurados somos nós que estamos se preparando para isso. Escuta, somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que nasceram de novo, são habilitados e santificados pelo Espírito Santo, vão entrar nas bodas do Cordeiro e celebrarão uma festa com Ele para sempre.
Somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, nasceram de novo e são habilitados e santificados pelo Espírito Santo e entrarão para o casamento, para a festa com Jesus. Eu sempre tenho falado aqui, se a pessoa não tem vontade de vir na ceia, ceiar, ter comunhão com a igreja e com Deus, o que ela vai querer fazer no céu, Jesus? Como que eu vou participar da ceia lá se eu não tenho desejo, prazer de estar aqui, a menos que eu esteja impossibilitado? Mas se eu não tenho vontade, se eu não tenho prazer de um culto de ceia na igreja, na minha igreja ou em alguma igreja, que vontade que eu vou ter? Ou será que eu vou estar na grande ceia, naquele grande dia? Aqueles que apenas não tiveram as aparências como as nécias, como as loucas de Mateus 25 que eu preguei aqui, ficaram fora deste banquete. Aqui está em foco ou em jogo a felicidade da salvação e a íntima e profunda comunhão com Cristo por toda a eternidade. Não para pensar, pelo amor de Deus, é uma comunhão com Deus por toda a eternidade. Não é aquela historinha, morreu, acabou. Não, morreu, não acabou, morreu, começou a eternidade com Deus ou sem Ele. A hora que a gente tombar, estaremos para sempre com o Eterno. A palavra nos garante, o Eterno nos garante. Esta palavra é real, é fiel e verdadeira. Deus não deixou a gente sem um rumo, sem uma direção, não. Ele deixou a sua palavra escrita por homens, sim, mas inspirada pelo Espírito Santo aos homens, que não esconderam nem mesmo os seus pecados, que aqui estão, Deus não permitiu. Porque se fosse escrita por homens, eles iam esconder os seus pecados, sim ou não? Se fosse escrita por homens, você acha que Davi não ia esconder o pecado? Não escreve essa parte, não. A Bíblia é escrita por homens. Dá licença, vai ler. Será que Paulo ia esconder os seus crimes? Será que a Bíblia ia esconder que Pedro negou, que Judas traiu? Ia esconder, porque os homens iam esconder os seus pecados. Deus falou, não, coloca tudo aí, porque essa palavra é fiel, ela é fiel para se cumprir, e ela se cumprirá na vida daquele que todo crê e vive fielmente. Aqueles que buscaram a felicidade, escute. Aqueles que estão buscando ou buscaram ou estão buscando as felicidades, os banquetes deste mundo. Quanto banquete? Ficaram de fora do grande banquete com Jesus. Serão lançados para fora, diz a Bíblia, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Eu não quero estar nessa. Cuidado com os banquetes que o mundo oferece. Você está no melhor banquete esta noite, aleluia. Diga glória a Deus. Você está no melhor banquete do céu nesta noite. Banquete que te alimenta, te restaura a sua alma, o seu físico, o seu interior. Aqui também a bem-aventurança está no capítulo 20, verso 6, que diz: quinta bem-aventurança, marque aí. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Olha aí, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a parte que eu tenho na primeira ressurreição? O contexto desse versículo revela que a primeira ressurreição aqui é sinônimo de conversão em Cristo. Converter-se ao Senhor Jesus, sair da morte para a vida. Eu tenho parte nessa ressurreição, da potestade de Satanás para Deus, do reino das trevas para a luz, para o reino que estamos da luz. Pela conversão, os mortos recebem vida abundante em Deus.
porque sou pastor, porque sou crente. Não, eu estou aqui porque eu me converti. Eu conheço, meu Deus, o Jesus Nazareno, aquele que me deu a vida. Eu quero Ele para mim. Eu quero servir, honrá-lo por toda a minha vida. Eu quero mudar de conversão, de rumo e de direção. Eu estava indo para um caminho de morte, hoje eu estou indo para um caminho de vida. Os salvos são aqueles que nasceram duas vezes. Você é salvo, você nasceu duas vezes, física e espiritualmente, e morreram apenas uma vez, fisicamente. Os salvos são aqueles que nasceram duas vezes. Eu nasci pela minha mãe, você também, claro, e nós nascemos a segunda vez, quando você entregou a sua vida, ou está entregando a sua vida ao Rei, Senhor Jesus. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você não é mais criatura, você agora é filho de Deus. Amém? Você é uma nova pessoa em Jesus. Então você nasceu duas vezes e vai morrer só uma vez, fisicamente, porque sua alma e seu espírito não morrerá. Agora escute: mas aqueles que recusaram ou recusam a graça nasceram apenas uma vez. Quem está recusando a graça, o amor incondicional de Deus, o sacrifício de Jesus, quem está recusando, que vida santa nada, que vida de piedade nada, que ir para a igreja nada, você está doido, para com isso, vamos banquetear, vamos para as festas, vamos para as baladas, a vida, eu tenho que curtir a vida, e de repente descurtir a vida acaba morrendo. Então, mas aqueles que recusam a graça, recusam a renúncia, entregam o amor a Deus, nasceram só uma vez e vai morrer duas vezes, entendeu? Fisicamente e eternamente. Quem é salvo nasceu duas vezes e morre só uma vez fisicamente, porque o seu espírito vai direto ao Pai, Deus. Agora, quem recusa Jesus, recusa a vida de santidade, vai morrer, nasceu só uma vez e vai morrer duas vezes, fisicamente e espiritualmente, eternamente. Os salvos são as pessoas verdadeiramente felizes. Você é feliz por servir a Jesus? Amém? Se você é mais triste servindo a Jesus do que feliz, então você tem que dar uma olhada na sua vida espiritual. Eu sou mais triste servindo a Jesus do que feliz, então alguma coisa está errada. A sexta bem-aventurança vai dizer, Apocalipse 22, verso 7 diz, sexta, e eu já vou indo para a sétima, para não perder o horário aqui. Capítulo 22, verso 7, a sexta bem-aventurança, marca aí. Esqueci o óculos hoje, está ruim aqui. Então, já não haverá noite, nem precisamente eles de luz de candeia. Aqui não. Perdão. Verso 6, Apocalipse 22, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos profetas, enviou o seu anjo para mostrar que seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. É o 7, Valdemir, que 6, meu Deus. Aí está no 7. Eis que venho sem demora. Cheguei, é o 7, perdão, não é o 6. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Essa bem-aventurança está diretamente ligada aqui à obediência. Conhecer Jesus sem obedecer é acumular juízo sobre si. Eu conheço, mas não quero obedecer. Você está acumulando juízo. O conhecimento nos responsabiliza. Quanto mais eu conheço, maior julgamento eu vou ter sobre a minha vida. Cuidado. O conhecimento nos responsabiliza. Por isso que o julgamento de Deus está vindo primeiro sobre a casa de Deus, sobre a igreja. Vai vir primeiro sobre nós. Mas o conhecimento que produz obediência, que desemboca em mudança e produz ação positiva no reino de Deus, produz grande alegria,
Ou seja, eu vou ter uma grande alegria quando eu obedecer a todo o conhecimento que eu estou conhecendo de Deus. Poxa vida, eu vejo tanta pregação, nossa, eu vejo tanta mensagem, mas se eu obedecer essas mensagens, se eu praticar essas mensagens, eu terei grande alegria. O problema da grande multidão ou dos nossos dias é muita mensagem, é muito conhecimento, é muito youtuber, mas pouca prática. E Jesus disse assim em Mateus 7:23: todo aquele, pois, que pratica essas minhas palavras será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, veio os rios e as tempestades deram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu. Mas aquele servo imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, vieram os mesmos rios, as mesmas tempestades, veio com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa caiu. Porque a diferença está na prática e não no conhecimento. Eu posso saber tudo de Bíblia, ou muito pouco. O importante é a prática e não o conhecimento. Estamos vivendo uma geração que diz ou que acha que conhece muito, mas vive-se muito pouco. E Jesus está dizendo: mas todos aqueles que praticam, não é o que conhece, é o que pratica. Então o conhecimento vai nos responsabilizar. No céu só existirá uma categoria de pessoas obedientes. Os rebeldes que taparam os seus ouvidos à voz de Deus e desprezaram a sua palavra, não terão acesso à cidade santa, Nova Jerusalém. Não adianta, não terá. Mas Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus também é justiça, porque os seus princípios já estão estabelecidos, a sua vontade já foi liberada, o seu amor incondicional, as suas bênçãos e as suas promessas já estão liberadas. O que basta é a gente obedecer e cumprir. Quem cumpriu, amém, terá misericórdia. Quem não cumpriu, não haverá misericórdia. É sim, sim ou não, não. Palavras já estão liberadas, tanto para mim que preciso ser obediente, quanto para aquele que não quer ser obediente. A diferença de quem serve a Deus e a diferença de quem não quer servir a Deus é uma grande diferença. Por isso que não tem chorumelas na hora do caixão. A hora é agora, a decisão é agora, a vida de busca a Deus é agora, é hoje, não é amanhã. Eu entrarei nas portas que estarão abertas para nós, na Nova Jerusalém dourada, aleluia. Diga: eu vou entrar na Nova Jerusalém de Deus. Sétimo lugar, 7 bem-aventuranças, está capítulo 22, verso 14, olha aí. E eu vou concluir aqui na 7ª bem-aventurança, no verso 14 de 22, que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Eu não vou ficar como no dia do dilúvio: abre a porta, abre a porta, abre a porta. Eu vou entrar na cidade pelas portas, porque Jesus dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é um termo que representa a justificação. Eu fui livre. Um outro alguém perfeito, Jesus, morreu em meu lugar, imaculado, morreu em nosso lugar e em nosso favor, levou a nossa culpa, pagou o preço da nossa redenção. Pela justificação deixamos de ser réus ou escravos e ganhamos o status de filho de Deus. Agora, pelo sangue de Cristo, somos membros da família de Deus, temos então direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. A verdadeira bem-aventurança não está nas coisas deste mundo, mas em Deus. A verdadeira felicidade está na bendita e gloriosa salvação em Cristo Jesus. Eu termino: as bênçãos que são as coisas não nos tornam felizes, mas a felicidade está na certeza que eu tenho
eu sou salvo, sou liberto e eu glorifico a Deus com a minha vida. Fique de pé, por favor. Pai, obrigado por tua palavra nesta noite. Obrigado pelo suco da uva que simboliza o teu sangue que foi derramado naquela cruz por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão que simboliza o teu corpo que foi moído por nós. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. Te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus. Os irmãos vão cantar aqui mais alto que a neve. Para quem é a ceia, irmãos, pode vir. Para quem é a ceia para aqueles que ouviu tudo isso que eu falei, que lavaram as suas escuras. Você já entregou sua vida para Jesus, você já se decidiu, você tem levado uma vida séria, santidade. Você é pecador, mas você se arrepende. Você errou, eu também erro, mas a gente se arrepende. Eu não gosto do pecado, eu luto contra ele para levar a cruz todos os dias. Amém, irmãos? A ceia é para essas pessoas que decidiu andar com Jesus. Mas se eu ainda não decidi, se eu ainda não entreguei minha vida, então eu espero meu tempo, espero a minha hora, espero o meu momento. Em nome de Jesus. Irmã Márcia, vem por favor aqui, irmã Daniela, a nova membro, oh glória a Jesus. A palmeirense aí, a Graça, vem aqui ajudar. A palmeirense, vem aqui, e ela é palmeirense mesmo. Irmã Ruth, vem aqui ajudar também. Vem, a Ruth, mãe da Daniela. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pega aqui. Pode cantar, irmãos, mais alto que a terra. Vamos lá.
solta ele de novo. Só uma seguradinha. Levanta o seu pão e diga graças a Deus que me dá a vitória todos os dias. Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor mais uma vez nesta noite. Perdoa-me, Pai. Obrigado, pois o teu pão, que é a sua palavra, me alimenta todos os dias. Eu te agradeço. Amém. Pode participar do pão, por favor. Senhor, nós te agradecemos por tão grande sacrifício, por tão grande amor demonstrado por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, Jesus. Levante o seu cálice ao Senhor. Diga: Jesus, obrigado, porque pelo sangue do Senhor eu fui purificado. O Senhor me lavou, hoje sou livre. O Senhor me justificou, se colocou em meu lugar. Por isso eu te agradeço. Todos os dias da minha vida te louvarei, te exaltarei. Que o teu sangue continue a me restaurar, a me libertar e a me purificar. Pai, obrigado por tão grande amor pela minha vida. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consagro a minha alma ao Senhor nesta noite. Amém. Aleluia. Cante a Ele nessa noite. Levante a sua mão se você quiser. Ao Senhor seja a glória por todas as coisas, Senhor, por tudo e por tanto.
por tudo que vivemos nesse mês, Pai, que passou, até que o Senhor nos guardou, até que o Senhor fortaleceu essa casa, sustentou essa família, e o Senhor continuará sustentando e fortalecendo, porque o Senhor é Deus. Que o mês de maio seja um mês abençoador para as nossas vidas, para as nossas casas. Que o sangue do Teu Filho nos guarde, nos purifique, nos santifique. Que o mês de maio seja o mês da bondade e da misericórdia do Senhor na nossa casa, na nossa família. Senhor, aquele que ainda não foi salvo, salva ele, Senhor. Que haja salvação na nossa casa, que haja libertação, que haja cura, que haja refrigério, meu Deus, em nome de Jesus. Que a nossa casa seja próspera, que a nossa casa seja alvo das suas bênçãos e ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. João Augusto Filho, vem cá, filho. Aniversariante do mês, é isso? Tem mais alguém? Glória a Jesus, vem para cá, irmão. Glória a Deus. A Irene estava no fundo, e quem mais? Só a senhora estava lá? Sozinha? Tá. Mas espera aí. Glória a Jesus. Esse é o cálice do Senhor, amém, irmã Irene? Só um minutinho aí, vai. Segura a bênção. Já está na bênção, já está fazendo aniversário. Eita, Jesus. Não tem mais ninguém fazendo aniversário? Quem está fazendo aniversário de casamento, pode vir para cá esse mês. Tem alguém? Tem ninguém que está fazendo aniversário de casamento esse mês? Amém? Deus abençoe, pode? Vocês? O marido lembrou, já está no lucro, né, irmão? O marido lembrou, já está no lucro, né? Glória a Deus.